Olá, meu nome é Daniele Madureira, eu sou repórter da editoria de mercado da Folha e você está assistindo ao Arena do Marketing. O programa da Folha de São Paulo, produzido pela TV Folha, traz para você aqueles cases mais inovadores, mais bem-sucedidos, de gente que entendeu o consumidor e descobriu o que ele quer, ou às vezes o que ele nem sabe o que quer, mas que acaba se tornando uma necessidade do seu dia a dia. Um exemplo é a marca de cerveja que trata de temas pesados como embriaguez ao volante, machismo e vício em celular de uma maneira leve, divertida, que faz a gente pensar. Para contar para a gente como é que funcionam, como são feitas, elaboradas as campanhas de Heineken, estamos aqui com a principal executiva de marketing da empresa, Cecília Mondino, a quem eu agradeço pela visita. Muito obrigada, Cecília. Obrigada, Daniele, pelo convite. Então, queria começar falando de Boring Phone. Em 2024, vocês lançaram uma campanha para sortear um telefone sem acesso à internet ou redes sociais. Como é que surgiu essa ideia? Ele é um projeto que nasceu no global e partiu de uma tendência que a gente vê atualmente das pessoas que nasceram, essas pessoas que nasceram nativas da internet, meio cansadas da prisão do telefone e tentando se desconectar. Então, a ideia do Boring Phone é como você falou na introdução, né? Em vez da gente falar dos perigos do celular, da gente falar, nossa, as pessoas estão viciadas, a gente falou, seu celular é muito interessante. Então, a gente vai tornar ele chato, assim você vai achar a sua vida interessante. Uhum. Então, essa é o que a gente fala, que a gente sempre traz uma perspectiva nova. A gente fez uma parceria com a Bodega, que é uma marca de streetwear, e fez um telefone todo bonitinho e tal. E, no fundo, é uma provocação, né? Não é que a gente acha que todas as pessoas vão ter um Boring Phone, mas é uma provocação para a gente pensar se a gente não está vivendo demais online e deveria viver mais offline. Sem dúvida. E como é que foi essa campanha? Vocês sortearam alguns Boring Phones? A gente trouxe alguns telefones, aí era por inscrição, os primeiros a se inscrever, os primeiros a ganhar, e a gente fez uma festa no meio do Rock in Rio, para 400 pessoas, e era tudo surpresa. O local era surpresa, a celebridade era surpresa, a única coisa que a gente colocou todos os telefones numa bolsa e lacrou. Então era uma festa sem telefones. Aí foi uma festa linda, com a Joss Stone, em Santa Teresa. Ela entrou no meio do público, e ao invés das pessoas estarem com o telefone na cara dela, as pessoas estavam aproveitando o show de verdade. Foi uma experiência antropológica. Eu até conversei com algumas celebridades e as pessoas falavam, nossa, que liberdade eu poder curtir sem... Ficar preocupada em registrar ou ser registrado. Isso, em estarem filmando cada um dos meus passos. Então, essa é a provocação, acho que ficou claro. Então, e um outro tema que eu citei também é o Se Beber Não Dirija. A Heineken leva muito a sério esse assunto, já fez diversas campanhas, inclusive com pilotos e ex-pilotos de Fórmula 1. Por que a Heineken insiste tanto nesse ponto do Se Beber Não Dirija? A gente acredita muito na moderação, a gente acredita que as pessoas têm que beber, mas elas têm que ficar bem no dia seguinte. Então, a campanha Se Beber Não Dirija partiu desse princípio. Depois teve um casamento muito feliz com o lançamento de Heineken 00. Porque, não sei se você se lembra, mas há pouco tempo atrás, cerveja zero no Brasil era sinônimo de bebida ruim ou porque eu não posso. Ou eu tô grávida, eu tenho uma doença, ou eu vou dirigir. E a gente trouxe a Heineken 0 subvertendo isso. É uma cerveja boa, e é porque você escolhe não beber. E a Heineken quer atender esse público Exatamente. Também. E não é porque você não pode, é porque você quer. E eu acho que essa é a mudança que fez com que esse mercado explodisse. Não é porque eu não posso, não é num contexto de proibição, é num contexto de escolha. E a cerveja é muito boa. Eu virei fã, por exemplo. Eu sempre alterno uma ou outra, às vezes eu não quero beber. E você gosta de beber? Eu gosto de beber. Eu sou uma cervejeira. Mesmo antes de entrar na Heineken, eu já gostava muito de cerveja. E mesmo assim você gosta da 0.0? Gosto. Alterno, ou às vezes eu só tomo ela e tenho o gosto da cerveja e você já está satisfeito. Justamente, a 00, ela faz o patrocínio da Fórmula 1 hoje, mas há 5 anos, quando a Heineken começou, na verdade foi em 2016 que ela começou com esse patrocínio, era com a marca tradicional. O que levou vocês a mudar? Foi esse casamento feliz, né, de Se Beber Não Dirija. Então, obviamente faz muito mais sentido se ter uma Heineken 00 patrocinando uma corrida de carros. Mas também tem a Fórmula 1 passou por uma transformação incrível recentemente. A Fórmula 1 estava ficando antiga, as pessoas estavam deixando de assistir.
E por diversos fatores, incluindo um seriado do Netflix, que são os tempos de hoje, né? Aquele Drive to Survive, que trazia todos os bastidores da Fórmula 1, toda a história por trás dos pilotos, das escuderias e tal. A Fórmula 1 ficou jovem de novo. Então, os jovens, que são os maiores consumidores de Heineken 00 hoje, eles são os maiores fãs de Fórmula 1. Então, casou também o produto com a plataforma, que hoje é uma plataforma super jovem. Ela renasceu praticamente, a Fórmula 1 hoje. Me fala uma coisa, 00, vocês podem falar quanto que ela representa das vendas totais? Mais ou menos uns 5% das nossas vendas totais. Isso é relevante. Muito relevante como uma inovação. Até porque é um consumo adicional, é um volume adicional, né? Não é um volume que canibaliza. Agora, a gente tem você falou dos mais jovens que estão bebendo a 00? É um perfil mais jovem, mas é um perfil ainda é um perfil de pessoas que consomem cerveja. Tá. A gente acredita que o potencial é entrar em outras ocasiões ainda. Entrar em ocasiões de não alcoólicos. Por exemplo? Por exemplo, num almoço, de dia de semana. Certo. Substituindo outras bebidas adultas. Exatamente. Tá. Então, realmente para aquele momento em que você quer beber uma cerveja, mas você não pode. E aí você vai continuar bebendo. Isso. Só que é uma outra versão. No futuro a gente quer que seja, por exemplo, eu vou tomar um refrigerante, aí eu posso substituir por uma Heineken 00. Ou eu vou tomar uma água com gás e posso tomar uma Heineken 00. Entrar em outras ocasiões que não as que já são as ocasiões de cerveja. Agora, além da Fórmula 1, a Heineken também patrocina a Fórmula E, né, de veículos elétricos, e é uma tradicional patrocinadora da Champions League, está nos grandes shows, como você citou, Rock in Rio, teve The Town, enfim. Quais os critérios, Cecília, para definir um patrocínio? O que vocês levam em conta? Quais são os fatores? E será que tem a chance da gente ver um time de futebol feminino, por exemplo, sendo patrocinado por Heineken? A gente já patrocina a Champions League feminina. Uau! E a gente patrocina também a Libertadores feminina com Amstel. Então, com Amstel. Hoje os nossos patrocínios masculinos também incluem a versão feminina. Inclusive, acabamos de lançar uma campanha com a Fernanda Gentil. Porque a Libertadores feminina acabou de começar e ela é muito curtinha. Então a gente está trazendo vários conteúdos sobre a Libertadores feminina. Mas falando dos patrocínios, os patrocínios sempre foram fundamentais para a Heineken. Porque globalmente foi o que fez a Heineken virar uma cerveja internacional. Porque a Champions League ela é vista no mundo inteiro. Então é quase como que a Heineken chega nos países quase antes do produto. E são patrocínios de muitos anos que estão com a gente. E esses patrocínios é uma relação muito de ganha-ganha. As marcas se complementam. A Champions League complementa a Heineken. E a gente sempre traz um ponto de vista diferente. Inclusive, a última campanha era um brinde a todos os fãs, homens inclusive. Porque era falar que mulher também torce por futebol, mulher também gosta de futebol. E esse era o ponto de vista da Heineken sobre a Champions League. Então, o patrocínio ganha porque a gente sempre comunica em cima. A gente não só faz placa na TV ou digital, a gente sempre faz campanhas muito fortes. Sobre essa as mulheres também bebem cerveja. Eu me lembro de uma campanha aí já faz alguns anos. Eram 3 casais que os homens tinham sido convidados para assistir a final da Champions League num lugar assim, super bacana e tal. E tinham que fazer de conta que eles estavam dando um spa para as namoradas deles. Eles tinham que enganar, olha, mas nesse fim de semana da Champions League, você manda a sua namorada para um spa, tudo bem? Todos concordaram, tudo bem. E aí a Heineken levou elas para assistir a Champions League em loco. Isso aí. Né? Chama de clichê. Muito legal. Tratamentos, massagens. Muito bom, né? Realmente está maravilhoso aqui em Milão! E ele foi muito emblemático, porque naquela época todas as propagandas de cerveja, eles objetificavam a mulher, sexualizavam a mulher. E foi a primeira cerveja que fez o contrário. Então foi muito disruptivo esse clichê. E desde então a gente continua... Você lembra do ano? 2016. Justamente, a Heineken trata a mulher como uma consumidora de cerveja, isso realmente foge do padrão, pelo menos aqui, falando de território nacional. Quem é a consumidora da Heineken? O consumo de cerveja no Brasil é um consumo bastante relevante. Quando a gente olha para o resto do mundo, são mais ou menos 100 litros per capita que consome-se no Brasil. Aí a gente tem um outro indicador que chama penetração, quanto a cerveja entra nos lares. A cerveja entra em 61% dos lares regularmente. Para homens é 66%.
Para a mulher é 56. Essa diferença é uma diferença pequena. Quando a gente vê em outros países, a diferença é muito maior. As brasileiras são cervejeiras. Você morou em Amsterdã. Sim. Né? Como é lá? Esse consumo de homem e mulher? Tem mais diferença na Europa, por exemplo. As mulheres consomem mais vinho, mais destilados, coquetéis, outras bebidas. Acho que o nosso clima, o fato de que muitas das reuniões são entre homens e mulheres, o churrasco, a praia, a mulher acaba entrando no mesmo tipo de consumo. A questão é que antes a mulher era objetificada, então ela não se identificava com as marcas. Agora, não. Agora a gente tem marcas com as quais ela se identifica. A Amstel, por exemplo, é uma marca que fala de inclusão e equidade. Então a gente inclui todo mundo. Inclusive a gente é patrocinador da Pride, né, da parada LGBTQIA+. Hoje, o público da marca Heineken, ele é mais jovem, ele é classe média. Como é que você definiria esse público? A Heineken se tornou há 2 anos a cerveja mais amada do brasileiro. Passou todas as outras. O que é um fenômeno se a gente pensar 6 anos atrás, a cerveja era muito pequena, né? Então, em 6 anos, ela passou de muito pequena a cerveja mais amada. Ela não é a mais consumida, ela é a mais amada. Ela ainda não é mais consumida, ela é a mais amada, exatamente. Ou seja, é uma marca aspiracional. 100%. Esse é o entendimento. Ela é a mais amada, ainda não é a mais consumida. Mas está próxima de ser. Então, o perfil é muito parecido com o consumo de cerveja hoje, já. Antes era mais classe AB, mais homens, mais jovens, mas hoje o perfil é muito parecido, muito alinhado com o consumo de cerveja de maneira geral. Eu queria falar justamente sobre essa diferença de marcas, porque a Heineken é uma marca premium e o preço é maior que as populares, claro, que são chamadas de mainstream, mas o grupo tem diversas outras marcas, como Amstel, como você acabou de falar, tem Kaiser, Skin, Glacial. Como é que tem sido no Brasil o comportamento desses dois grupos, das cervejas premium e das cervejas mainstream? Mainstream, ela tinha dado uma estagnada e a premium tinha crescido, agora não sei se inverteu, como é que tá isso? O segmento premium continua crescendo mais rápido do que o segmento mainstream, isso continua acontecendo. A nossa visão é a nossa estrela em cada coração, em cada copo brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um país super diverso e que tem diversos gostos. Então, a gente tem que ter um portfólio. É muito importante a gente ter um portfólio para todo mundo. Então, Amstel joga no mainstream, que são as cervejas médias, as cervejas mais consumidas. E a gente tem também um portfólio para baixo, que é Kaiser, Skin, Glacial, que são cervejas mais baratas. Que ainda são de excelente qualidade, porque são produzidas nas nossas cervejarias, com ingredientes naturais, então não tem compromisso de qualidade, mas são cervejas mais acessíveis. Geralmente vendido em garrafa, no bar, então é um portfólio diverso. E Amstel é a nossa principal aposta no segmento mainstream, e Amstel vem crescendo muito e ganhando muita representatividade, tanto de market share quanto de marca também. A que se confere esse crescimento de Amstel? A Amstel entrou como uma cerveja internacional e puro malte. Que não era algo comum no segmento mainstream. A nossa concorrência não tinha cervejas puro malte. Então a gente entrou com a qualidade puro malte, nascida em Amsterdã, e a Amstel já chegou como uma cerveja progressista. Eu falo que a Amstel é a nossa cerveja progressista. Por ela ser nascida em Amsterdã, ela defende as causas mais avançadas. Então a gente fala de Pride, né? A gente fala de inclusão e diversidade. Mesmo na Libertadores, a gente sempre traz um tom, a gente não precisa brigar, a gente pode se respeitar. A Libertadores é um campeonato super nervoso, então a gente fala, vamos respeitar a camisa do coleguinha. Então a gente sempre traz essa visão de paz e amor. Exato. Respeito, inclusão. Então acho que ela chegou num nicho, ela trouxe uma visão um pouco mais moderna para esse mercado, com uma cerveja de muita qualidade e, óbvio, usando o poder de distribuição que a Heineken tem. Então ela vem, né, a distribuição em cerveja é muito importante. A gente chega em mais de 1 milhão de pontos de venda. A distribuição é uma fortaleza da empresa. Então quando você tem uma marca forte e você tem a capilaridade, a marca cresce. Qual que é a importância do Brasil para a Heineken? Qual que é a posição dele aí nesse ranking? O Brasil é o maior mercado de volume da Heineken. De volume já é o maior? O maior mercado de volume total. Também é o maior mercado de Heineken e o maior mercado de Amstel. A gente se tornou muito, muito relevante.
para empresa. Isso faz tempo que o Brasil é esse maior mercado? Não, isso faz poucos anos. Assim. A grande virada aconteceu em 2017, quando a gente juntou com a Brasil Quirim. Certo. E aí, a partir daí, acho que foi em 2019 ou 20 que a gente virou o maior mercado. E o maior mercado da marca Heineken nos anos subsequentes. E quais as expectativas de vocês agora para 2025? Como é que vocês estão vendo o ano em termos de vendas? Tá ficando cada vez mais quente, né? Exato. O tempo quente requer cerveja gelada. Agora começa a nossa alta temporada, né? Os meses de outubro, novembro e dezembro são essenciais para o nosso mercado. É começo de verão, férias. E em janeiro, fevereiro, desde outubro até março, que você tem o verão e o carnaval, são os meses mais quentes, literalmente. Sim, sim. Então, para as vendas também. Para o fechamento do ano é muito importante a gente fazer esses 3 meses. Então, as expectativas são boas, mas a gente precisa fazer. Tem algum patrocínio previsto para carnaval? Alguma coisa que você possa adiantar? Vocês normalmente trabalham... Carnaval a gente patrocina o ANB, a gente patrocina o Carnaval de São Paulo com o Amstel. Heineken não entra no Carnaval, geralmente. Quem é a marca do Carnaval é Amstel e a gente patrocina diversos blocos. Aqui em São Paulo, em BH, no Rio de Janeiro, a gente tem blocos de rua que a gente patrocina. Como é que tem sido a venda das bebidas não alcoólicas? Você já falou de 0,0, mas a gente tem também refrigerantes Fizz, né? Itubaína, Clashid, Água Skin, são marcas com uma distribuição reduzida, perto de outras concorrentes. E a campanha eu achei super divertido, porque a campanha do Fizz até faz piada com isso, né? Que é difícil, é uma raridade encontrar um refrigerante na marca. Essa é uma das primeiras moedas da humanidade. Extremamente rara. Quase tão rara como encontrar um refri com 50% menos açúcar e menos marketing. Mas vocês pretendem melhorar essa distribuição dos não alcoólicos? Dentro desse mesma visão de, né, seu coração, em cada coração, em cada copo, as bebidas não alcoólicas fazem parte dessa estratégia. A gente vê que o mercado de bebidas não alcoólicas vem crescendo também. Então, essa Fizz é a nossa principal carro-chefe, assim como águas. Agora, a gente também fez uma parceria com Better Drinks, e tem a Água Mamba, que é uma água de lata, e Bermate, que é um chá gaseificado que também traz energia. Então, a gente tem um portfólio bem grande de bebidas não alcoólicas e a ideia, sim, é alavancar esse portfólio. Crescer a distribuição e continuar comunicando o Fizz como a gente comunica, brincando, que a gente fala que é Davi contra Golias, né? Eu não vou falar o nome dos meus concorrentes, mas todo mundo sabe. São grandes concorrentes. Então, a gente tem que ter essa estratégia um pouco de entrar pela brincadeira, né? Fazendo piada, porque senão a gente não vai ser visto. Sim. Agora, falando um pouquinho de comportamento do consumidor, você tinha mencionado antes essa questão dos jovens estarem bebendo cerveja sem álcool. E aí, essa busca talvez maior, né, por bebidas não alcoólicas, enfim, a que você confere isso? Acho que teve uma diversificação de oferta, né, nas bebidas não alcoólicas. Antes era muito CSD, com muito açúcar, muito refrigerante, desculpa, com muito açúcar. E eu acho que agora tem uma diversificação. Bebidas com menos açúcar, bebidas mais adultas. Então, acho que antes era um público muito específico e agora a gente vê que as empresas, em geral, estão trazendo um portfólio de bebidas. E eu acho que isso faz com que mais gente se sinta incluída e tenha vontade de beber bebidas não alcoólicas. Eu acho que, na minha infância, era só para criança. A gente não tinha bebidas não alcoólicas para adultos. E eu acho que hoje tem muito mais dessa oferta. Eu acredito que esse seja o motivo. Mas é curioso ver os jovens não querendo beber tanto, né? Ou pelo menos não tão em massa como a gente via, talvez, em outras gerações. A gente vê que eles ainda bebem. Quando comparado com outros países do mundo, onde a queda é muito mais acentuada, no Brasil ainda não se vê. Mas tem uma preocupação com saúde mental, com a saúde física. Então ainda não está tratado no consumo, mas na vontade, na atitude. Que outros países essa diferença é maior? Assim? Por exemplo, a gente vê na Inglaterra uma queda bem grande de consumo de álcool, na Europa em geral. Jovens. Com a geração Z. Sim, no Brasil a queda ainda não aconteceu. Sabe, uma coisa que me chamou muita atenção no site de vocês, tem uma página dedicada ao tema No Fake News. O que isso significa? Por que vocês tomaram essa iniciativa? É uma preocupação de, em algum lugar, as pessoas encontrarem a informação correta sobre as nossas marcas. Porque começaram a surgir lendas urbanas envolvendo o Heineken. Toda marca que é muito amada, né?
ela é muito falada, acontece de ter algumas informações erradas. E a gente falou, bom, vamos garantir que em algum lugar a informação está certa. Uma delas é a estrela vermelha. Linka ao partido. Isso, tem várias coisas desse tipo. Então, a gente nunca teve uma crise muito grande para gerenciar. Pretendo não ter. Não, vamos bater na madeira que você não vai ter nenhuma crise grande. Mas eu acho que, né, num tempo onde é muito difícil saber a veracidade da informação, né? A gente quer ser a fonte correta da informação. Pode procurar a Folha de São Paulo também. Isso. Somos poucos tentando que as informações saiam de lugar correto, verificadas. Mas isso é só no Brasil, essa página? Só no Brasil. Só no Brasil que vocês têm essa página de só no Brasil a gente criou. Complicado. E há 2 anos foi criado também o Instituto Heineken, né? Com a proposta de trabalhar contra a desigualdade social a favor de públicos como catadores, vendedores ambulantes, jovens em situação de vulnerabilidade. A gente criou um instituto que a gente percebeu que a gente faz parte de um ecossistema, né? A gente faz parte de uma comunidade e tinha alguns grupos públicos vulneráveis que faziam parte da nossa cadeia, principalmente os catadores e os ambulantes, vendedores ambulantes. Então não dá... Obviamente, a gente não consegue corrigir todas as questões do mundo, mas dentro do nosso ecossistema, a gente quis fazer a diferença, principalmente com esses 2 públicos. E não fizemos sozinho, a gente faz em parceria com vários organismos, como o Pimp My Carroça e outros que já trabalham com esses públicos. E a nossa ideia é dar atendimento, formação, melhorar as condições de trabalho. E o objetivo inicial era atender 10 mil pessoas. E a gente já conseguiu cumprir 100% desse nosso objetivo. Cecília, era isso. Muito obrigada. Te agradeço demais a entrevista. Muito bom ter você aqui. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e continue acompanhando as notícias da TV Folha pelo YouTube. Até mais.